Olá, tudo bem? Boa tarde aí para todos que estão assistindo. Boa tarde porque agora são 3h40 aqui, quando eu estou gravando esse vídeo. Resolvi gravar mais este exercício de termodinâmica aqui do livro do Shapiro, ou 4.50, que eu acho ele bem interessante. E é uma aplicação prática, né, dos conceitos que estamos vendo. Qual que é o conceito, no caso? A gente está falando do exercício aqui do capítulo 4. Para quem não sabe, o capítulo 4 do Shapiro, ele basicamente está tratando da primeira lei da termodinâmica para sistemas abertos. Então a gente vai ter que fazer volumes de controle e ver a massa que está entrando, que está saindo, o que está acontecendo. Então, esse exercício aqui é muito interessante, tá? Estamos trabalhando com uma turbina, certo? Com que, se não me engano, tem reaquecimento. Então vai ser bem legal aí. Então vamos ver aqui no enunciado e vamos tirar as coisas importantes aqui dele. Esse amarelo aqui vai ser as coisas em gerais e vamos ver o que vai dar aqui. Então a gente tem vapor, então a gente já sabe que a gente está lidando com água, certo? O vapor está entrando no primeiro estágio da turbina, aqui no caso, né? Está entrando no primeiro estágio da turbina, vamos botar de verdinho aqui o primeiro estágio. A gente tem a pressão e a temperatura em 1, com uma vazão, essa aqui é uma vazão volumétrica, tá? De 90 metros cúbicos por minuto. Depois tem que converter isso aqui para segundo, né? Dividir por 60. Vai dar o quê? Vai dar... Enfim. Depois a gente tem de novo o vapor. Vapor sai da turbina. Esse aqui é o estado 2 no caso, né? Então vamos lá. Estado 2, vamos botar azulzinho, vai. Ele sai do estado 2 aqui com 20 bar 400 graus Celsius. Então ele é reaquecido, certo? Isso daqui eu vou botar de amarelo. Ele foi reaquecido. Então tem um Qin aí, que ele botou aqui, que é reheater, né? Esse é o reaquecedor. Geralmente eles fazem isso mesmo para aumentar a eficiência de... Isso aqui no caso seria uma turbina de um gerador elétrico a vapor, né? Uma turbina a vapor para gerar eletricidade. E geralmente esse reaquecedor aqui é utilizando algum calor que está sendo perdido, está sendo dissipado, e eles aproveitam esse reaquecedor aqui para aumentar a eficiência, certo? Energia que já iria embora de qualquer jeito, eles usam para dar uma reaquecidinha e aumentar novamente a pressão e a temperatura para extrair mais energia ainda. Então é um jeito aí de aumentar a eficiência global aí do nosso gerador. A pressão constante, certo? Pressão constante. Para 500, então vamos botar aqui qual cor qual cor vocês querem para o terceiro estágio, mas vocês não tem como responder, né? Vamos escolher, cara, esse azul mais forte aqui então. Isso aqui é a temperatura do terceiro estado. Antes de encontrar uma turbina de segundo estágio. Aqui está a turbina de segundo estágio. Então, de novo, vapor sai do segundo estágio como vapor saturado. Isso aqui seria já é estado 4 já. Vamos botar, cara, sei lá esse verde aqui estranho. Sai como vapor saturado a 0,6 bar. 0,6 bar, se não me engano, é 60 kPa, né? Aqui nós temos mais informações importantes. Ele está dizendo que nós estamos em regime permanente, ou seja, não existe nenhum tipo de taxa acontecendo. Qualquer coisa que varia com o tempo é igual a zero, porque a gente está no regime permanente, já passamos já do transiente. Ele também quer que a gente ignore stray heat transfer. Se eu não estou enganado, seria tipo uma espécie de perda de energia aqui nas turbinas e talvez também aqui no eixo. Acho que ele está dizendo que o calor ele não é, ele não, isso aqui está isolado termicamente, isso aqui também está isolado termicamente e isso aqui também. Então não tem tipo condução vindo desse para esse e durante a condução, né, sai para a atmosfera. Acho que ele está pedindo para a gente desconsiderar tudo isso, considerar apenas esse Q do reaquecedor aqui. Ele também está dizendo que as energias cinéticas e potenciais também é para ser ignorado. Deixa eu botar aqui que é para ignorar. Ignorando. E daí aqui vem finalmente ele nos dá aqui as perguntas, né? Ele quer a vazão mássica em quilograma por hora. Ele quer a potência total produzida nos dois estágios em quilowatts. E por último ele vai querer qual seria a transferência de calor no reaquecedor
em quilowatts. Então, beleza, então. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai trabalhar... Deixa eu botar um traçado mais grossinho aqui. A gente vai trabalhar com com 3 volumes de controle, né? Esse aqui será o nosso primeiro volume de controle. Vou chamar... Esse aqui seria o volume de controle 1, certo? Vou trabalhar esse aqui como segundo, por causa que na B ali ele já pede o poder total das 2 turbinas e por último vai ficar a análise do outro volume de controle, então vou chamar esse daqui de volume de controle 2. Volume de controle 2. E aqui nós temos então o nosso reaquecedor como volume de controle 3. Volume de controle 3. Então vamos lá então. Para A ele quer M ponto, então qual que é a... ele quer a vazão máxima, certo? Ele quer a vazão máxima. Qual que é a fórmula da vazão máxima? Vazão máxima é igual a ρ, que seria a massa específica, certo? Vezes a vazão volumétrica. Também você pode encontrar vazão volumétrica é velocidade vezes área. Nesse caso aqui eu já botei como vazão volumétrica que ele nos dá aqui. Então, e como aqui só tem uma entrada e uma saída para todos os nossos volumes de controle, vale a pena dizer que o M ponto é o mesmo em todos, certo? Pela equação da continuidade, também conhecido como conservação de massa, a vazão máxima que entra em 1 é igual a que sai em 2, que é igual a que entra aqui, que é igual a 3, que é igual a que sai aqui. Então, tipo, a conservação de massa diz que a massa que entra e que está passando por aqui é a mesma em todos os pontos, porque nós também já estamos em regime permanente. Então, tanto faz onde você queira pegar aqui. E aqui eu já vou colocar quais dados nós temos imediatos aqui, que já nos dá o valor. Esse aqui a gente tem, certo? Esse aqui é o que a gente quer determinar. E o ρ ali? O ρ a gente vai... eu vou botar como amarelo porque é um passo intermediário, a gente precisa determinar ele, certo? Como a gente determinou o ρ? Cara, a gente está trabalhando aqui com vapor d'água, né? Steam é sempre vapor d'água. E a gente está lidando então com o vapor da água e no livro do Shapiro, lá nos apêndices, nós temos as propriedades da água. Então, basta você escolher, como a massa é a mesma que passa por todos, a gente pode escolher aí, a gente pode escolher o ponto que a gente quer. Se bem que aqui ele está dando a vazão volumétrica na entrada, então nós vamos ser obrigados a pegar esse rodo da entrada mesmo. Por que isso? Porque por mais que a vazão máxima seja a mesma, pode variar a vazão volumétrica, certo? Porque a vazão volumétrica é função da velocidade e da área. Então a velocidade aqui pode ser menor por causa que aqui você teve uma perda de pressão, certo? Geralmente se sai aqui com uma pressão, temperatura e velocidade menores do que entra, porque a gente quer dar o máximo de energia para a turbina, porque é ela que está gerando eletricidade. Então esse ρ aqui a gente vai ter que tirar de uma tabela termodinâmica, de propriedades termodinâmicas. No caso do Shapiro, no apêndice a gente tem o A3 e o A4. Esse daqui está lidando com água no estado saturado, certo? Isso aqui é para estado saturado. E aqui é caso nós tenhamos vapor superaquecido, também VSA. Então a gente tem ali que em 1 nós temos 40 bar 500 graus Celsius. Então vou dar uma olhada aqui na tabela A3. Vocês não conseguem enxergar aí, mas é por causa que eu tenho ele impresso. Não sei se está aberto aqui a tabela, mas de qualquer jeito eu também não ia pegar. Mas aqui, ó, estou na tabela 3, que tem as propriedades da água saturada, a tabela de pressão aqui. Então eu vou onde tem 40 bar, e aqui eu estou olhando que a temperatura de saturação é 250 graus Celsius, ou seja, abaixo disso nós temos líquido comprimido, e acima disso nós temos vapor superaquecido. Então como nós estamos a 40 bar e 500 graus Celsius, que é maior do que 250, nós estamos então com vapor superaquecido. Então eu vou para a tabela 4, na tabela 4 que vai estar, vou dar uma grifadinha aqui, de sei lá, cara, azulzinho, vai. Nessa tabela aqui que vai estar o valor de ρ que nós estamos procurando.
Então vem aqui para a tabela de vapor superaquecido. Vou dar uma olhada aqui para 40 bar. Aqui para mim vai estar na página 933, acho que isso aqui é a tabela da 8ª edição. Então tabela 4, 40 bar, 500 graus Celsius. Aqui está me dando que o volume específico, daqui eu tiro que o volume específico em 1, ele é de 0,08643 metros cúbicos por quilograma. Pô, Lucas, mas aqui na fórmula tá o ρ. Tá, mas tudo bem, ó. Para quem não lembra a relação, um é inverso do outro. Então, ρ é 1 sobre V. A massa específica é 1 sobre o volume específico. Então, aqui basta a gente fazer o V ponto, que está 90 metros cúbicos por minuto. Eu não vou transformar minuto para hora, pelo contrário, minuto para segundo. No caso, a gente tem que transformar para horas. A gente já vai lidar com isso. E daí a gente divide aqui por esse valor aqui de 0,08643. Tá, isso daqui vai nos dar quilogramas por minutos, só que em 60 minutos nós temos 1 hora, então tem que multiplicar por 60 esse valor para poder conseguir o valor que a gente quer. Pegando aqui a calculadorinha, vamos lá então, 90 vezes 60 dividido por 0,08643. Aqui está me dando que nós temos 478,31 quilogramas por hora. Então temos aí 62 toneladas e meia basicamente aí de água por hora. É um valor bem elevado, né? Que já era de se esperar, afinal de contas isso aqui é uma usina geradora de eletricidade. Aí. Então vou deixar isso aqui grifado, é o nosso valor A, certo? Então vamos para a próxima pergunta. Ele quer agora a potência total. Então a gente vai precisar, para a potência, nós vamos precisar da equação da energia, que também é a equação da energia nada mais é do que a primeira lei da termodinâmica para volumes de controle, nesse caso aqui de sistema aberto, né? Então, vamos dar uma olhada como que fica. A equação tradicional, assim, eu vou botar na forma bem tradicional, porque eu sempre gosto de lembrar de onde as coisas saem, é que a variação de energia do sistema ela vai ser igual à sua interação de calor menos a transferência de energia por calor menos a transferência de energia por trabalho. Isso aqui vai ser igual à variação temporal da energia no volume de controle mais a integral de superfície da energia que passa pelas superfícies de controle. Essa aqui é a fórmula bem tradicional, é a fórmula completinha assim de você escrever. Parece um bicho de 7 cabeças, mas isso daqui, o que está dizendo? A energia que está variando do sistema que nós estamos considerando vai ser o calor menos o trabalho. Esse aqui é o termo que está responsável pela variação de energia do sistema. Esse termo aqui nos está dando a variação temporal, ou seja, a taxa de variação da energia no volume de controle. Esse aqui é o volume de controle. E aqui nós temos a energia que está atravessando as fronteiras. Ó. Seria a energia que está atravessando aqui, que está entrando, e aqui a energia que está saindo. Nesse caso aqui, ó, vou até dar a grifada, como a gente pode ver, ρ vezes V vezes A, que é a vazão mássica. Então isso daqui é a vazão mássica, certo? Isso aqui vai ser M ponto. Como ali tem um produto escalar entre dois vetores, qual que é a moral? A moral é a seguinte: se você tem um vetor apontando na mesma direção, por exemplo, o V e o A estão na mesma direção, vai ser positivo esse produto escalar. Em direções contrárias, de V e A,
vai ser negativo. Então, no caso, em 1, que é onde está entrando, é o que entra, vai ser negativo. Por quê? Porque o vetor área, ele sempre aponta para fora da superfície de controle. Então, no caso, quando um está entrando aqui, ó, a área está apontando para fora. Aqui a área está apontando para fora como sempre, e dessa vez a velocidade também está indo para o mesmo lado. Então, o que está entrando é negativo e o que está saindo vai ser positivo. O problema nos diz que é para desconsiderar a... Tá, esse aqui é o geral, então vou reescrever isso daqui de outra maneira. Para ficar geral e depois eu fico copiando e colando para economizar tempo, né? O que entra negativo e o que sai positivo. No caso do nosso primeiro volume de controle, o que a gente tem? A gente tem que Q ponto é zero, por causa que está isolado. O trabalho não é zero, né? O trabalho vai ser positivo. A variação temporal de qualquer coisa é zero. Nesse daqui eu acho que eu vou riscar ali em cima mesmo, porque ele vai servir para todos os nossos volumes de controle. Então isso daqui é zero, porque nós estamos em regime permanente. Regime permanente quer dizer que não existe a taxa temporal. Nada varia no tempo. Zero. Então, para o volume de controle 1 aqui, ó, vou botar volume de controle 1, a gente vai ficar com menos potência de 1 vai ser igual... Isso daqui é em 1, tá? Não é do estado 1, porque... vamos falar aqui em termos de teoria. Você dizer que a variação de trabalho entre estado 1 e 2 é igual a W2 menos W1, isso aqui é um erro que eu não consigo nem pensar qual seria a melhor palavra para usar nesse tipo de erro aqui. Mas isso daqui você está assassinando a física do problema. Trabalho não é uma propriedade, tá? Você não tem trabalho em 2 e você não tem trabalho em 1. Trabalho é um processo, é o que leva você de 2 a 1. Então, por favor, nunca escreva isso. Esse 1 aqui não é questão de estado, tá? É do volume de controle 1, por isso que eu escrevi ali. Então, acho bom deixar isso bem explicado para não ter nenhuma confusão depois. Agora apaga isso aqui, por favor. Aqui. Nunca faça isso, tá? Trabalho não é uma propriedade, assim como calor. Calor também não é uma propriedade. Você não tem calor em 1 e calor em 2, tá? Enfim, voltando aqui, então a gente vai ter que, como a continuidade nos diz que a vazão mássica é igual para todos, eu vou deixar o M ponto em evidência. E daí a gente vai ficar com E2, porque é o que está saindo, né? Menos E1. Por que o E eu posso escrever? Porque energia, sim, é uma propriedade, tá? Aqui tá tudo bem. Vamos passar esse menos para lá, então a gente fica com W, potência no volume de controle 1 vai ser o quê? Vai ser a vazão mássica da energia específica em 1 menos energia específica em 2. Ele está dizendo para a gente ignorar toda a energia cinética e potencial, então isso daqui vai nos dar M ponto H1 menos H2. Por causa que, no caso de um fluido em escoamento, nós temos 3 tipos de energia grandes assim associadas a ele. A energia cinética, a energia potencial gravitacional e a energia interna. A entalpia, no caso, é a energia interna mais PV, que seria um trabalho um trabalho que a pressão realiza ao passar por uma superfície de controle. Por isso, quando a gente está falando de um fluido em movimento, a gente usa a entalpia, porque é a energia interna mais esse trabalhozinho que ele faz aqui na fronteira. E quando a gente está falando em fluidos que estão contidos ou que não estão em um movimento, assim, não estão fluindo por algo, a gente usa só a energia interna, certo? Beleza, então. Aqui vamos grifar novamente o que a gente tem. Isso aqui a gente acabou de encontrar no último exercício, então isso aqui nós temos. Agora, esses dois valores aqui, eu vou grifar em amarelo, a gente vai ter que tirar das tabelas, como eu acabei de fazer anteriormente. E esse em vermelho aqui eu vou grifar o que a gente está atrás. Botando umas travadinhas. Isso aqui é o que a gente está determinando, certo? Então, novamente, esse daqui a gente já sabe de onde tirar, né? Vai ser da mesma tabela, vai ser da... Eu vou botar só o A4, tá? Tabela A4 do apêndice do Shapiro. E esse daqui a gente precisa ver o estado, ó. O estado é 20 bar 400 graus Celsius. Beleza, vamos dar uma olhada aqui. Para 20 bar, vamos ver qual que é a temperatura de saturação.
212 graus Celsius, ou seja, ele está acima da temperatura de saturação. Então, novamente, temos vapor superaquecido, então também vai sair de A4 este valor aqui. Esse valor aqui também sai de A4. Então, pegando da tabela os valores, nós vamos ter que a potência gerada no volume de controle 1 vai ser a vazão mássica. A vazão mássica a gente calculou aqui em cima, né? E eles querem, só deixa eu dar uma olhada, eles querem quilowatts. Então, a gente vai ter que pegar a vazão mássica, que é 62.478,31. E esse aqui a gente vai dividir por quê? Por 3.600, né? Porque aqui embaixo a gente tem hora. 1 hora é igual a 3.600 segundos. E quilowatts está em... tem que estar em... Isso aqui tem que ficar em quilo por segundo, tá? Porque watts é joule por segundo. Então, quilograma por segundo aqui. Tranquilinho. Olhando tabela A4, nós vamos primeiro conseguir o H1. H1, nós estamos em 40 bar, se não estou enganado, a 500 graus Celsius. Aqui na tabela me diz que a entalpia específica vai ser de 3.445,3 menos H2. H2, nós estamos em 20 bar com 400 graus Celsius, que nos dá a entalpia específica de 3.247. 247,6. Isso, 0,6. Isso aqui é em kJ por quilograma, então, revisitando aqui, ó, quilograma por segundo, vezes kJ por quilograma vai cortar, vai ficar kJ por segundo, que vai nos dar quilowatts. Então, as unidades estão corretas. Basta fazer a continha aí na calculadora. Vamos ver então o que vai dar. Vamos ver. Então, a gente vai ter 62.478,31 vezes... deixa eu só botar aqui parênteses. 3.443,3 menos 347,6 por 3.600. Evaluates, multiplica. Então, isso aqui vai nos dar 3.431,1 quilowatts. Então, aqui a gente tem a primeira parte da nossa pergunta, nossa resposta, no caso, na verdade, né? Espera aí que dá uma travadinha de novo. Tá. E agora a gente vai fazer exatamente a mesma coisa para achar a potência gerada no volume de controle 2. Nesse caso, novamente, a gente vai ter a mesma vazão mássica pela continuidade, só que dessa vez nós vamos ficar com 4 menos 3, então vai ficar H... Não, desculpa, a gente vai ficar com... é o que entra menos o que sai aqui. O que entra é 3 e o que sai é 4. Então, novamente, nós temos aqui... Isso aqui a gente já tem, vamos grifar tudo bonitinho, igual sempre. Sem pressa. Só o computador parar de travar que ajudaria bastante. Isso aqui a gente já tem. Isso daqui a gente tem que determinar a partir das tabelas. Provavelmente vai ser A4 de novo, tá? Isso daqui é o que a gente quer descobrir. Aqui vai ser de novo a mesma coisa. 6.200... 62.478,31 dividido por 3.600 para virar quilograma por segundo, vezes, vamos na tabela e vamos olhar quais estados nós estamos lidando. 20 bar 500 graus Celsius vai nos dar o H3. Então, 20 bar 500 graus Celsius, a tabela aqui está me dando... Deixa eu voltar aqui para baixo um pouco. Aqui em H3 nós vamos ter 3.467,6 menos H4. H4, qual que é o estado em 4? Espera aí que dá travadinha.
a gente tem vapor saturado. Então, ó, dessa vez, até agora eu estou usando a tabela A4, que é do vapor superaquecido. Só que aqui ele já está dizendo que é vapor saturado. Estado saturado, nós vamos usar a tabela A3 para 0,6 bar. 0,6 bar, entalpia para vapor saturado. Vai dar 20, deixa eu vou voltar aqui para baixo. Tá. 2.600 e 53,5. Novamente, kJ por quilograma, vai cortar com a quilograma aqui de cima, vai ficar kJ por segundo, que vai nos dar quilowatts. Então, vamos fazer as contas. Então, de novo, 6.478,31 vezes 3.466 menos 3.5 dividido por 3.600. Deixa eu dar um undo aqui que eu tô achando estranho esse valor. Realmente, tinha errado um valorzinho aqui. 478,31. Deixa eu ver se eu errei mais algum valor aqui na conta. Não, agora acho que tá certo. Beleza. Aqui nós vamos ter 14.128,8 quilowatts. E daí qual que vai ser a potência total gerada? A potência total gerada vai ser a potência no volume de controle 1 mais a potência no volume de controle 2. Somando os dois, nós temos um total de, ele pede em quilowatts, 17.559,9 quilowatts. Essa aqui é na unidade que se pede, mas seria melhor denotar isso aqui como 17,6 megawatts. Bastante potência. Vamos grifar de novo em vermelho, que isso aqui é a resposta da B. Ah, já tá. Porque o vermelho na verdade é rosa, né? Mas tudo bem. E por último ele quer o que ali? Ele quer o calor que está sendo fornecido no reaquecedor. Espera aí que dá uma travadinha. E nós vamos usar de novo aqui a equação da energia. Só que dessa vez o trabalho é nulo, porque ali a gente não tem nenhuma bomba, nenhuma turbina, não tem nada jogando o trabalho nem tirando o trabalho. A gente só vai ter a variação de... Então, para 3, ó, isso aqui vai ser 0. Opa, isso aqui vai ser 0. Então a gente vai ficar aqui o calor do volume de controle 3 vai ser igual a M ponto de H, nesse caso aqui não vai inverter, tá? Porque o Q aqui é positivo, então ficaria tipo Q3 igual a H, o que sai menos o que entra. O que está saindo é o estado 3, o que está entrando é o estado 2. E aqui de novo, a mesma vazão máxima para todos os lugares. Dividido por 3.600 para transformar em segundos. O H3 a gente tem aqui, que é 3.467,6. H2 eu também usei mais cedo. H2 é esse aqui, 3.247,6. Fazendo as contas aqui. Vezes... Eu fiz que geralmente só coloco a fórmula. Geralmente, os últimos dois exercícios que eu fiz vídeo, eu só coloquei a fórmula e não substituí os valores para não ficar esses momentos assim que eu fico tipo quieto, só fazendo conta. Mas enfim, aqui nós vamos ter 3.818,12 quilowatts.
Então, isso daqui seria a energia sendo suprida, certo? Então é isso aí. Esses aqui são os resultados. Ali nós temos a vazão máxima em kg por hora. Aqui temos a B e aqui temos a C. Então nós achamos a vazão máxima, a potência total gerada pelas turbinas 1 e 2 e o calor que foi cedido no, no reaquecedor. Percebam que um jeito de verificar se a resposta pelo menos tá certa, não tá... Aliás, um jeito de você já ver se você está errado ou não é olhando os sinais, certo? Pela convenção de sinais da termodinâmica, que é uma convenção de sinais de máquinas térmicas, quando o trabalho está sendo realizado pelo sistema, pelo volume de controle, ele vai ser positivo. Então aqui temos positivo. E o calor, quando ele entra no sistema, no volume de controle, ele também é positivo. Então, encontramos, pelo menos aqui a gente já vê que não, a gente já descarta que está errado, que se a gente tivesse, por exemplo, encontrado que o trabalho era negativo ou que o calor aqui era negativo, o que estava querendo dizer? Se aqui tivesse trabalho negativo, você está dizendo que estão realizando trabalho sobre a turbina, mas não, a turbina que está realizando trabalho. E aqui, se tivesse negativo, você está dizendo que o reaquecedor está perdendo energia, então ele não seria um reaquecedor, né? Ele seria um condensador, um resfriador, não um reaquecedor. Então, é um jeitinho também aí de você saber se você está no caminho certo ou não. Tranquilo? Então era isso para esse exercício. Qualquer dúvida aí, só deixar nos comentários que eu farei o meu melhor para responder. Um abraço e bons estudos a todos aí.